Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Então, hoje a gente vai fazer a parte 2, resolvendo questões do Instituto Consulplan. Inclusive, esse instituto está sendo responsável por realizar concurso em vários municípios e estados, e ele tem uma peculiaridade, né, nas suas questões, é que elas são questões muito extensas. Mas vocês vão perceber na resolução das questões que a maioria dessas questões elas se repetem em outros certames, né? Claro, de forma diferenciada, mas elas acabam se repetindo. Então, aqui o intuito é a gente resolver, ver como é que essa banca cobra conhecimentos pedagógicos, didáticos e legislação, e que isso possa aparecer também na sua prova para a qual você está se preparando. Então, sem mais delongas, né, eu vou diminuir aqui a minha imagem para que a gente possa iniciar o nosso vídeo. Beleza? Então, acompanhe aqui comigo, por favor, gente. Só um instante, diminuir mais um pouco aqui a minha imagem para que vocês possam acompanhar de forma correta aqui cada questão, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão, né, eu trago aqui, foi realizado no concurso de Nova Iguaçu, município do Rio de Janeiro, beleza? Então vamos lá. A Organização da Educação Nacional do Brasil é regida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB. Inclusive temos aulas aqui sobre a LDB, né? Estamos fazendo um curso, um acompanhamento constante dessa legislação, tá certo? Que estabelece os princípios, objetivos e diretrizes para a educação em todo o país. Tal legislação define as competências de diferentes entes federativos, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Temos vídeos aqui sobre a incumbência desses entes federativos, né, com relação à educação nacional, tá bom? A oferta e gestão dos diversos níveis e modalidades de ensino. Além disso, a LDB determina as bases curriculares comuns, respeitando a diversidade regional e cultural, e garante o direito à educação para todos, promovendo a igualdade de oportunidades, o desenvolvimento integral dos indivíduos. Então vamos lá, o que a questão está pedindo para a gente? De acordo com o dispositivo sobre a organização da educação nacional, é considerado uma incumbência dos estados, né? Ele quer aquilo que é responsabilidade dos estados. Então, por exemplo, o estado do Ceará, que é o meu estado, o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, o estado do Rio de Janeiro, aquilo que é incumbência do estado de acordo com a LDB, tá certo, gente? Tem vídeo aqui no canal, aula 3 sobre o curso de LDB que a gente está promovendo aqui no canal, que trata das incumbências, né, dos entes federados, tá bom? Então vamos lá para a primeira alternativa: coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Gente, o Estado ele pode fazer isso, mas não é incumbência natural dele, tá certo? Aqui é incumbência da União, é a União que promove, né? Tá bem explícito lá na lei que ela que tem que fazer a avaliação dos sistemas educacional, tá bom? E aí ela tem os seus sistemas, né? Temos o SAEB, temos os SINAIS, que faz a avaliação do ensino superior, beleza? Então não é incumbência específica do Estado, tá bom? Assumir o transporte escolar dos alunos na rede estadual, ok, e municipal, não. Aqui na municipal é o sistema municipal que assume essa responsabilidade, não o Estado, tá certo? O Estado assume a responsabilidade pela sua rede estadual, não pelo município. Inclusive, eles podem trabalhar de forma colaborativa, né? É possível, mas a responsabilidade estadual é sobre o seu sistema estadual de ensino, tá bom, gente? Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Olha que interessante, né? Lembrando que é incumbência da União fazer a avaliação, né, geral, e principalmente a avaliação das instituições federais de ensino superior, tá certo? Isso é uma incumbência da União. Os estados, por outro lado, eles também fazem, né, eles têm essa incumbência de fazer a avaliação, né, de reconhecer, credenciar e supervisionar, respectivamente, o seu sistema de ensino. E dentro do sistema de ensino tem as universidades estaduais, gente. Não tem, a gente não tem, por exemplo, no seu estado, não tem uma universidade estadual, né? Sei lá, Universidade Estadual de São Paulo, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Ceará, né? Tirando as universidades particulares. Quem faz a avaliação das universidades particulares é a União. Mas quem faz a avaliação, quem credencia, quem reconhece, quem autoriza, né, dentro da sua incumbência, das instituições estaduais, é o Estado, tá correto, ok? E aqui ele diz, né, e estabelecimento do seu sistema de ensino. Corretíssimo, gente. A alternativa correta é essa daqui,
tá bom? Nós trabalhamos esse conteúdo na aula 3 sobre LDB, que tem aqui no canal. Vamos lá para a alternativa D. Prestar assistência técnica e financeira aos municípios. Quem faz isso é a União. Nós vimos lá, né, sobre as incumbências dos entes federados, tá bom? Então, não é o Estado. O Estado ajuda, sim, os municípios em colaboração técnica, mas financeira, especificamente, é a União que faz, que tem essa incumbência redistributiva em relação ao financiamento da educação básica. Tranquilo aqui? Beleza? Então vocês veem que as questões elas se repetem, né, de uma forma diferente, mas elas se repetem. E uma das características dessa banca são questões um pouco extensas, tá bom, gente? Então vocês precisam ter calma aí na hora da leitura, né, na hora da realização da prova que vocês estão se preparando. Vamos lá para a questão 2. A educação vem passando por grandes transformações e as instituições de ensino estão sendo intimadas a repensarem suas práticas de ensino e metodologias de aprendizagem. Nesse sentido, as metodologias ativas estão alinhadas com a educação da contemporaneidade e vêm sendo impulsionadas em conjuntos de novas práticas, mediadas pelo uso de tecnologias. Elas representam uma abordagem pedagógica que coloca o estudante no centro do processo de ensino-aprendizagem. Ela está falando aqui das metodologias, tá bom, gente? Não só especificamente das tecnologias, tá certo? Ou seja, as metodologias ativas representam a abordagem pedagógica que coloca o estudante no centro do processo de ensino-aprendizagem, né? Ele é o protagonista, promovendo sua atuação como protagonista de sua experiência educativa. Então vamos lá. Considerando as implicações pedagógicas e o uso das metodologias ativas, podemos afirmar que. Então vamos ver o que as questões, né, nos colocam aqui. Embora coloque o aluno como protagonista, dependem de uma estrutura pré-determinada de atividades. Opa. Vamos lá, gente. Qual é a ideia aqui das metodologias ativas? Não é romper com aquele modelo tradicional, como está estruturada a educação, né? Ou seja, o professor é o centro, né, ali do conhecimento, e ele, de forma de como está estruturado a sala de aula, né, ele vai dar sua aula com ou expositiva, utilizando alguns instrumentos tecnológicos, slide, computador, e isso não quer dizer que ele está utilizando metodologias ativas, né? Ou seja, isso já está pré-determinado no próprio planejamento do professor, tá bom? Que dita a personalização da aprendizagem e a flexibilidade dos conteúdos a serem explorados. Então, ele está colocando, embora o aluno seja protagonista, essa metodologia ativa depende de uma estrutura pré-determinada de atividades. Não, isso daqui é educação convencional, tá certo? As metodologias ativas, elas vêm para romper essa estrutura pré-determinada de atividades, em que as atividades são centradas pelos professores, são os professores que determinam ali como é que os alunos vão aprender. Na verdade, nas metodologias ativas, a gente inclusive tem metodologias que fazem a inversão da sala de aula. São os alunos que trazem os problemas para os professores, tá bom? Então, essa alternativa não está certa. Concentram-se principalmente em criar ambiente colaborativo, ok? Mas tende a negligenciar a importância da autonomia do indivíduo, pelo contrário, né? As metodologias ativas, elas trazem para a questão central a autonomia dos indivíduos, a autonomia dos alunos. Então, a alternativa também não está correta. Seu sucesso está intrinsecamente ligado ao uso de tecnologias. Opa, veja que interessante, né? Ele está colocando que para ter metodologias ativas, precisa ter tecnologia. Não necessariamente, gente. Não necessariamente, tá bom? Então, a alternativa também está errada, uma vez que a interação digital é um meio eficiente para garantir o protagonismo dos alunos no processo educacional por meio de trilhas individuais de aprendizagem. Não necessariamente, tá bom? A alternativa correta aqui vai ser a D, né? Seu conceito está relacionado a uma abordagem pedagógica que busca envolver o estudante em sua própria aprendizagem, verdade, sendo menos sobre a aplicação de métodos específicos, exatamente, ou seja, métodos ali específicos pré-determinados, né? E mais sobre mudança de paradigma em relação ao papel do aluno no processo educativo. Verdade, né? E dentro dessa perspectiva, nós temos várias metodologias ativas, né? Em que chama os alunos para esse protagonismo, para essa autonomia, tá bom? E o professor aqui, ele é mediador desse processo. Beleza, tranquilo. Questãozinha, como eu estou falando, um pouco extensa, mas com calma e boa análise, o candidato consegue gabaritar com muita tranquilidade essa questão. Vamos para a próxima. Avaliação da aprendizagem, olha lá, de novo caindo a avaliação da aprendizagem. Então, se você está se preparando para concurso e é a banca Consuplan que está realizando o seu concurso, você vá preparado sobre as funções da avaliação, porque está caindo com muita recorrência, né, em vários concursos que essa banca realizou, beleza?
sendo compreendida como um processo contínuo e intrínseco à prática pedagógica, transcende a mera mensuração de resultados, ou seja, a mera quantificação, né, de resultados, ou seja, a nota, ao considerar as dimensões formativas e diagnósticas. Ele está considerando aqui as duas funções da avaliação, né? Lembrando que nós temos três: diagnóstica, formativa e somativa. O professor assume um papel ativo na construção de conhecimentos significativos. Com base nessa perspectiva, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então vamos lá. A avaliação formativa se assemelha a uma avaliação diagnóstica, como quando identifica novas dificuldades durante o processo, mas não são a mesma coisa, verdade, pois a formativa tem um caráter contínuo e ajustável ao longo do tempo, verdade, gente, a alternativa está correta. A avaliação formativa acompanha todo o processo, todo o percurso formativo dos alunos, né? Nós vimos isso. Veja como as questões se repetem, gente. A avaliação sendo, a gente está resolvendo uma questão que nós resolvemos no vídeo parte 1, né? De avaliação, e ela está se repetindo com uma nova característica em outro concurso, tratando da mesma temática, tá bom? Então, tá correta essa afirmativa, né? Lembrando que a gente tem vídeo aqui no canal sobre as funções da avaliação, é só dar uma pesquisada aí que vocês vão ver, tá certo? A avaliação diagnóstica, por ocorrer no início do processo de ensino, tem como principal objetivo classificar os alunos em... Não, gente, a avaliação diagnóstica não tem o objetivo de classificar. Qual é a avaliação que tem essa função de classificar? A somativa. Nós estamos discutindo aqui duas funções de avaliação, a formativa e a diagnóstica. A somativa ele nem colocou no processo. Então, ela não tem essa função de classificar aluno, não. Ela é diagnóstica, é saber qual é o nível de aprendizagem que esse aluno tem, tá bom? A avaliação formativa, ao fornecer feedback contínuo aos alunos, permite que o professor ajuste suas práticas pedagógicas e que os estudantes reflitam sobre o seu processo de aprendizagem. Verdade, ela não é contínua, né? E ao mesmo tempo que o professor vai ajustando a prática pedagógica para atender as necessidades individuais ali dos alunos, ela vai fazendo com que o aluno também reflita sobre o seu processo ali de aprendizagem, sobre as suas dificuldades, as suas potencialidades. Essa é a função da avaliação formativa que acompanha todo o processo de aprendizagem desse aluno, tá bom? Lembrando que quando tem esse tipo de questão, gente, a estratégia é o quê? Já ir vendo aqui nas alternativas, né, aquilo que está correspondendo com o que nós estamos indicando, né, como verdadeiro, falso. E aí, se o candidato tem alguma dúvida, tem alguma questão muito subjetiva, ele vai por eliminação. Essa é a estratégia mais comum que candidatos que são aprovados em concurso público utilizam nesse tipo de questão, tá bom? Então fica a dica aí para vocês. A avaliação da aprendizagem deve ser vista como um instrumento semelhante ao contrato pedagógico utilizado pelo professor para controlar, gente, a avaliação jamais da aprendizagem, ela é feita para controlar o processo de ensino e promover um clima escolar em sala de aula, né? A avaliação ela não pode ser utilizada como terror, né? Ou seja, a sala tá barulhenta, o professor, olha, amanhã, se vocês não prestarem atenção nesse conteúdo, amanhã vai ter uma prova sobre esse conteúdo. Então, a avaliação não serve para isso, tá certo? Eu sei que nós utilizamos na nossa prática pedagógica, né, a avaliação como um instrumento de poder, mas a função de aprendizagem dela não é para isso, ok? Óbvio que ela tem essa função de poder, mas aqui ele está pedindo sobre a avaliação formativa, ó, e diagnóstica. Ela não tem essa característica, tá certo? Alternativa falsa. A avaliação formativa e a avaliação diagnóstica são processos independentes, gente? Não, eles são processos complementares. Uma vai identificar o que o aluno precisa e a outra vai acompanhar todo esse processo do aluno, né? Elas não são independentes, com objetivos distintos. A primeira busca acompanhar o progresso, verdade, e a segunda identificar dificuldades. Tá certo, mas elas não são independentes, elas são complementares, tá bom? Então, alternativa aqui, ó, falsa. Mas por mais que eu tivesse dúvida, eu iria usar aquela estratégia. Lembre-se, eu iria ver aqui nas alternativas aquela que corresponde com o que eu já estou tendo certeza que é verdadeira, tá bom, gente? E iria eliminando aquelas outras. Ambas as avaliações são complementares, verdade, mas a avaliação diagnóstica possui caráter classificatório. Não, nós já vimos que não. Classificatório é a somativa, que não está, inclusive, nem em tema de debate aqui de análise da questão, tá bom? Então, alternativa falsa também, ok? A alternativa correta é verdadeiro, falso, verdadeiro. Alternativa A, gente, ó. Alternativa A. Tranquilo? Tranquilo, gente. Então, você que está se preparando para concurso, né? Eu deixo novamente aqui a nossa mensagem, tá bom? Confie na soma dos pequenos esforços constantes. Então, se preparar para um concurso é isso. Você estuda a teoria e faz ali, pratica, vê como é que essa banca que vai realizar o seu concurso cobra esse tipo de conteúdo, tá bom? Então, a banca Consulplan, ela é uma banca um pouco complexa,
ela traz questões extensas em que o candidato precisa fazer uma boa análise das questões. Você pode utilizar essa estratégia de eliminação, né, quando tem verdadeiro e falso, e se manter calmo dentro da realização da sua prova, tá bom? Então, ótimos estudos e até o próximo vídeo.